Olá, satisfação ter você aqui conosco nesse canal novamente, onde nós vamos aqui fazer a menção, o relato de uma mensagem bíblica que está em João dos Evangelhos, no capítulo 4, onde nós vamos fazer aqui a menção de alguns versículos, do versículo 6 até o versículo 13, e logo em seguida aqui vou fazer a postagem do versículo padrão, o versículo chave, pelo qual nós vamos refletirmos, nos baseando nele somente. E a palavra aqui de hoje é sobre quando Jesus ele sai da Judéia e vai para Galiléia, e durante esse trajeto ele precisa passar por Samaria e se depara com a mulher samaritana, onde ali eles têm um diálogo. Então nós vamos aqui fazer a menção dessa palavra e logo após nós vamos aqui refletir sobre ela. Então a palavra aqui está em João dos Evangelhos, capítulo 4, do verso 6 ao verso 13, que fala assim: E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te dará água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Verso 12. És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Versículo 13, então. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então eu vou postar aqui para você agora aqui, você já está vendo aí, o versículo, o verso-chave que nós vamos nos basear, nos falar, né? Vamos refletir sobre ele. Vamos lá. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, que salte para a vida eterna. O versículo-chave aqui foi João 14, verso 13 a 14. Então nós vemos aqui nessa passagem, e vamos tentar refletir brevemente sobre ela, que Jesus se depara com uma mulher samaritana, né? Então Jesus ali num diálogo com ela, Jesus pede água a ela para beber, que Jesus estava cansado, como o texto mesmo diz, né? E ele em um breve momento comenta com ela: se você soubesse quem está te pedindo essa água, porque ela não sabia que se tratava de Jesus. Provavelmente, o texto não diz, claro, né? Não se sabe se, diante de toda a repercussão que Jesus tinha na época, estava bem conhecido devido os acontecimentos, os milagres, por onde ele passava. O texto não diz se ela já tinha essa ciência a respeito de Jesus. Mas, enfim, nesse contexto sobre a questão de água, né? Jesus fala no texto que se ela beber dessa água que ele lhe desse, que seria uma fonte que ia jorrar água para a vida eterna, correto? Então, nós precisamos aqui pensar numa questão da água propriamente dita. Para que serve a água? Ora, a água ela é inodora,
ela é incolor, né? Ela não tem cor, ela não tem gosto. Geralmente, o que se pensa na vida, precisamos dar um tempero, né? Contextualmente falando, no sentido simbólico, muitas vezes as pessoas usam essas frases, eu preciso dar um sabor na minha vida. E aqui a água que Jesus fala, que vai jorrar água para a vida eterna, ela é inodora, ela é incolor. E como poderia ser isso então? Algo que aparentemente seria insignificante ali naquele momento, aquela mulher poderia pensar, como que isso vai mudar a minha vida? Então nós precisamos aqui analisar qual a função da água no nosso organismo. Para que ela serve? Vamos lá. Então a água ela tem função no nosso organismo, certo? Para que ela serve? Ela é o principal componente das nossas células. Se a água não lubrifica a célula do corpo, as células vão morrer, certo? Ela regula a pressão arterial, lubrifica órgãos, os órgãos, né, e articulações do corpo, né? Ela ajuda na eliminação das toxinas do nosso corpo. E a água não é só aquela questão de sede. Quando nós sentimos sede, independente do grau dessa sede, significa que o nosso organismo está mandando um sinal. Estou precisando de água. Você precisa me lubrificar. Você precisa manter a temperatura do teu corpo. Ela vai mandando um sinal, certo? Geralmente, o que nos faz nos pensar é que geralmente precisamos tomar água só quando temos sede. E não, né? Você nem precisa entender tanto ou significativamente talvez ter nada de medicina para entender que mesmo com frio nós precisamos tomar água, né? Para manter a temperatura, a lubrificação do corpo, né? As células do nosso corpo a se manterem vivas, se regenerarem e por aí vai. Então, aqui nesse contexto, a água ela tem função no nosso organismo. Ela trabalha no nosso organismo, ela faz limpeza, ela purifica. E Jesus aqui se compara com essa fonte de água viva, que transforma, que purifica, que limpa, que jorra vida para a vida eterna. A água que, no caso, no sentido simbólico, no sentido espiritual, não uma água, né, ali, totalmente uma água ali que você possa se saciar com ela fisicamente, literalmente. Mas aqui ele fala que ele é essa água. Agora, como que ele, se comparando a essa água que jorra água para a vida eterna, ele vai estar presente na vida das pessoas? A partir do momento que as pessoas o aceitem, essa água. A partir do momento que a pessoa quer compactuar, quer compartilhar essa água, que no caso aqui é o próprio Jesus. Essa água que é o próprio Jesus, minha gente, meu irmão, meu amigo, é água que vai purificar, vai limpar, vai eliminar aquilo que muitas vezes é depressivo na vida das pessoas, as aflições na vida das pessoas, aquilo que é ruim na vida das pessoas. A mudar, vai purificar, vai limpar aquilo que está no seu interior. Jesus, em todos os encontros, toda vez que ele se deparava com as pessoas pelas quais ele fez ali as suas operações dos seus milagres, muitos deles foram operações externas, curas, transformações, milagres externos. Mas aqui ele tem um encontro com essa mulher, como em outras ocasiões teve com outras pessoas também, ao qual teve uma transformação interna, uma mudança interna. Então, o que ele deseja? O que essa passagem mostra? Que ele está à disposição para que as pessoas o tenham, para que as pessoas o coloquem dentro de seus corações, dentro de sua vida, dentro da sua alma, e se deixem levar por essa água que é ele. Você deve imaginar
Quantas e quantas pessoas por aí que devem estar aflitas, desesperadas, talvez você mesmo aí com algum tipo de situação, algum tipo de problema, independente com esse tipo de problema, na saúde, financeiro, espiritual, mas ele deseja ser essa água na vida das pessoas, para que ele haja essa purificação na alma, no espírito, no coração principalmente. Apocalipse 3:20 já diz, lá fala, um texto tão conhecido, que ele deseja entrar no coração da pessoa, está ele na porta batendo, mas ele só vai entrar se a pessoa deixar, porque ele não invade. Salmos capítulo 34, 19, né? Fala que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. A água aqui no sentido espiritual é essa água que limpa, que transforma, que purifica a vida das pessoas. Cada um no seu sentido, cada um no seu caminho, cada um nas suas situações, porque as situações na vida das pessoas, os problemas, as situações conflitantes, não são de igual para igual, podem ser semelhantes, mas não são totalmente iguais. Então aqui Jesus se predispõe para as pessoas, mas ele só vai tornar essa água na vida de cada um de nós, na sua vida, na vida das pessoas, se elas aceitarem essa água que é ele dentro delas. Porque ele não invade, ele não obriga, ele não impõe. Ele simplesmente se coloca à disposição. Estou aqui. Aqui no mesmo livro de João dos Evangelhos, no capítulo 1, no verso 12, lá fala assim: mas a tantos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então aqueles que creem nessa fonte de água viva que é ele, têm o poder de se tornar filho de Deus. Olha só, poder, quando você se torna filho de Deus, ou aceitar a palavra, ou aceitar a ele no seu coração, na sua vida, você se torna o poder de ser filho dele. Então ser filho de Deus é um poder. Se é um poder, você tendo esse poder dentro dele, o Filho de Deus dentro dele, do seu coração, da sua vida, essa fonte de água viva que é ele, vai moldando o seu dia a dia. Aí você pensa assim, mas eu estou aqui nesse mundo, né? O mundo onde nós estamos expostos às situações, aos problemas, às coisas do dia a dia, da vida. Mas como que eu vou sempre moldando essas situações? Mas ele é a fonte. A água nunca vai acabar, porque ele é a fonte. Espiritualmente falando, ele é a fonte. Ele é aquele que pega pelos teus braços, te conduz, te direciona. Isaías capítulo 26, verso 3, né, fala assim: tu conservarás em paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. A partir do momento que nós confiamos nele, colocamos o coração diante dele, que é essa fonte de água viva dentro de você, as coisas podem fluir, pode te purificar, eliminar a angústia, a tristeza, a depressão. Não que, como nós dissemos ainda há pouco, nunca mais você vai ter nenhum tipo de aflição, será? Nenhum tipo de problema? Mas a fonte é ele, continua sendo ele, em que você possa se agarrar. A fonte de água viva, que você vai estar sempre matando a sede das situações que estão no decorrer do seu dia a dia, dos nossos dias. Então, meu amigo, meus irmãos, que possamos nos refletir nessa fonte. Que nós possamos sempre estar agarrados nessa fonte, que é ele, a fonte de água viva. No verso 15 de João 4, a mulher fala: Senhor, me dê dessa água. Ela quis dessa água, mas ele não impôs. Ela quis. Ela desejou. Por quê? Por quê? Porque ela viu que aquilo ali seria um momento transformador para a vida dela. Aquela água que é ele ali, que é o próprio Jesus. Amém. Que essa palavra possa
e de encontro ao seu coração. Esta palavra que nós queríamos deixar aqui para você nesse dia de hoje. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e a sua família. Ficamos por aqui, que essa palavra possa penetrar no seu coração, na sua mente. Agradeço a sua atenção e até a próxima.